Agora eu vou te mostrar como que trabalha com as propriedades e métodos estáticos, começando com as propriedades. Propriedades estáticas são acessíveis utilizando o operador de resolução de escopo, que são os dois pontos duplos. E não podem, preste atenção, não podem ser acessados através do operador de objeto, que é a flechinha para a direita. Quando eu crio uma classe, como essa daqui, e crio propriedades, agora essas propriedades, preste atenção nesse termo, essas propriedades fazem parte do contexto do objeto, Transformei a classe em um objeto, dei um dump nesse objeto, agora veja que vai aparecer o name e o age, porque fazem parte do contexto do objeto. Eu posso utilizar o operador de objeto, que é a flechinha para a direita, através aqui da instância. Posso colocar name igual qualquer nome. E dentro da própria classe, dentro do método, eu posso acessar essas propriedades com o this. Porque você sabe que o this faz referência ao próprio objeto. Quando eu instancio uma classe, dentro eu tenho acesso ao this, que é a instância da própria classe. Só que quando eu crio uma propriedade ou um método estático, não fazem mais parte do contexto do objeto, fazem parte do contexto da classe. Para criar uma propriedade estática, logo depois aqui da visibilidade, eu vou colocar static, a palavra-chave static. Até agora, o age estava aparecendo aqui, porque faz parte do contexto do objeto. Mas colocando como estático, ele vai sumir, porque não faz parte mais do contexto do objeto, faz parte do contexto da classe. Agora entra o operador de resolução de escopo. O operador de resolução de escopo, também chamado desse nome que eu não vou pronunciar, não faço a mínima ideia de como que fala isso, ou em termos mais simples, dois pontos duplos. Então, o operador de resolução de escopo são os dois pontos duplos. É um símbolo que permite acesso a uma constante, que vai ser o assunto da próxima aula, a uma propriedade estática ou a um método estático. Eu não posso acessar uma propriedade estática com o operador de objeto, porque não faz parte do contexto do objeto. Veja que se eu colocar person age igual 42, ele vai reclamar. Porque não faz parte mais do contexto do objeto, faz parte do contexto da classe. E se não faz parte do contexto do objeto, não posso utilizar o operador de objeto, a flechinha. Estou tentando acessar a propriedade estática age de uma forma não estática. Qual que é a forma não estática? Utilizando o operador de objeto. Tá, então agora como que eu faço para acessar esse age? De acordo com a documentação, é só colocar o operador de resolução de escopo. Só que, para chamar uma propriedade estática, eu tenho que chamar tudo isso. O cifrão age. Então, eu tenho que colocar aqui um cifrão. Por que eu tenho que colocar um cifrão? Porque agora isso aqui é uma variável, é como se fosse uma variável no contexto da classe. Como eu não posso mais colocar person, a flechinha para a direita age, então eu preciso ter um jeito de acessar esse cara. E para acessar no contexto da classe, eu preciso chamar o cifrão age. Cifrão age. Pronto. Vou colocar um dump no person age, vai funcionar. Mas eu já vou te adiantar que você não vai ver isso aqui com frequência. Ou melhor, você nunca vai ver trabalhar dessa maneira. Colocar person, age. Pegar a instância da classe para chamar o age. Não faz sentido, porque agora faz parte do contexto da classe. Mas mesmo assim eu tenho acesso através do objeto. Sim, é assim que funciona. Mas como que eu faço para acessar o name
ou melhor, perdão, o age, que é uma propriedade estática, aqui dentro do método. Eu vou colocar esse daqui como estático também. Como que eu faço para acessar dentro do método, dentro da própria classe? Como faz parte do contexto da classe, eu não posso colocar this name e this age. Eu tenho que utilizar o operador de resolução de escopo. E eu vou ter que utilizar ou o self, ou o parent, ou o static. Qual que é a diferença entre eles? Daqui a pouco eu vou mostrar. Eu vou utilizar primeiro o self. O self, traduzindo para o português, é ele mesmo. Então, se eu utilizar o self aqui dentro, eu estou me referindo à própria classe, ao próprio person. Eu vou colocar self, name igual a John. Lembrando, para chamar uma propriedade estática, eu preciso do cifrão. E aqui eu vou retornar, vai ser is walking. Self, name, concatenar com is walking. Person, walk. Normal. Legal, então agora eu posso chamar a propriedade estática através do self. Tá, mas e se eu utilizar o static? Ele ainda vai funcionar. Veja só, ainda vai funcionar. E o parent? Para te mostrar como que trabalha com o parent, e te mostrar também, junto com o static e o self, tudo junto, para mostrar de fato a diferença entre eles, eu preciso te falar agora a respeito dos métodos estáticos. Eu vou colocar esse walk como static. Agora ele faz parte do contexto do quê? Da classe e não do objeto. Eu não posso mais acessar o walk com person, o operador de objeto, que é a flechinha para a direita, walk. Não posso mais. Eu tenho que utilizar o operador de resolução de escopo. E dentro de um método static, como não faz parte mais do contexto do objeto, faz parte do contexto da classe, aqui dentro eu não posso utilizar o this. Não posso. E agora, como eu quero chamar o método estático e não faz parte mais do contexto do objeto, faz parte do contexto da classe, não faz sentido eu instanciar a classe. O que eu vou fazer? Eu vou colocar dynjump person, walk. Eu chamo diretamente através da classe, porque faz parte do contexto do quê? Da classe. Vamos ver funcionando aqui. Se eu tentar colocar um this, aqui, ele vai reclamar. Vai falar que não está no contexto. Tá aqui, ó. When not in object context. Não está no contexto de um objeto, está no contexto de uma classe. Porque é uma propriedade estática, você sabe, né? Está no contexto de uma classe, não do objeto. Então não posso chamar aqui o this, porque o this é a instância do próprio objeto. E como não estou utilizando o new, o this aqui não vai existir. Mesmo se eu estivesse trabalhando com o new, o this eu não posso acessar aqui, porque faz parte do contexto da classe. Vamos ver na prática? Eu vou instanciar, vai ser person igual new person. Eu posso utilizar o person, walk. Vou colocar um dynjump no this. Veja que vai continuar com o mesmo erro. Então, estou acessando o walk através da classe, porque o walk agora faz parte do contexto da classe e não do objeto. Eu quero te mostrar agora um exemplo onde vai ficar bem claro a diferença do self, do parent e do static. Tem aqui uma classe A estendendo a classe B. A classe B agora é a classe Pi. Onde dentro da classe A tem um método estático protegido, porque métodos estáticos também têm visibilidade. Protected Static Function Method 1. E coloquei aqui um return method 1 from A.
Na classe B, que é a classe Py, criei o mesmo método, agora method1 from B, e criei também o método estático execute. Eu vou colocar B, execute. E vou colocar, claro, aqui um die and dump. Na hora que eu chamo o execute, e no execute eu estou utilizando o static e o operador de resolução, e o method1. Você acha que ele vai chamar esse method1 ou esse? Lembrando que eu estou chamando B. Quando eu utilizo o static, ele sempre vai chamar o da classe que eu estou chamando aqui. Então, o method1 que ele está chamando através do static vai ser o method1 do B, porque é o B que eu estou utilizando aqui. Veja que vai aparecer method1 from B. Agora, se eu utilizar o A tem também o method1. E o execute, como eu estou chamando o static é esse. Então, o method1 que vai ser executado é esse. Tá aqui, ó, method1 from A. Se eu utilizar o self, vai ser o da própria classe. Não interessa se aqui eu estou chamando A ou B. Vai ser sempre da própria classe. Então, o method1 aqui vai ser o da própria classe. Vai ser esse. Method1 from B. E o parent já está falando. O parent é da classe Py. O parent sempre é da classe Py. E aqui ele está reclamando, está falando cannot use parent in a class with no parent. Porque o B, ele não tem um Py. O que tem Py é esse A. Agora eu vou pegar esse execute e colocar bem aqui, ó. Colocar bem aqui. Agora o parent é o B, é o Py. Method1 from B. Porque tá pegando o quê? Da classe Py. O method1 da classe Py. Qual que é a classe Py? É o B. Exatamente esse. Method1 from B. Então essa é a diferença de parent, self e static. Tá, legal. Eu já sei trabalhar com as propriedades e métodos estáticos, mas que vantagem que eu vou ter ao invés de trabalhar com propriedades e métodos normais? Olha que legal. Eu vou criar uma classe chamada container e vou criar uma propriedade protegida, bindings, que vai ser, claro, estático. Agora faz parte do contexto da classe e não do objeto. Public static function set e public static function resolve. Aqui no set vai ser string, key e mixed value. Eu vou colocar para esse bindings, esse valor, static bindings ou self, tanto faz, nesse caso aqui tanto faz. Bindings colocando para esse índice esse valor. E no resolve eu vou resgatar esse índice. Return static bindings key. Agora eu venho aqui e coloco container, set. Por alguma razão desconhecida, eu vou querer guardar o meu nome. Na hora que o meu sistema ele é carregado, inclusive eu estou utilizando essa mesma estrutura lá no curso do PHP ou Laravel. Na hora que o meu sistema ele é carregado, é claro que lá eu não estou carregando, não estou guardando o meu nome. Estou guardando coisas mais importantes, mas aqui é somente um exemplo. Então, na hora que o meu sistema ele é carregado, eu estou guardando o name e vou guardar também o age. São informações bem importantes. Agora, para resgatar, é só container resolve. Tá aqui, normal. Agora, em uma outra parte do meu sistema, em um outro lugar, eu quero resgatar ou esse name ou esse age. O que eu faço?
container resolve name. Em um outro lugar, eu vou conseguir resgatar. Só vou colocar aqui um dump. Espera aí, tem um dump aqui. Ah, claro, é que eu esqueci de colocar também um dump nesse. Na hora que o sistema ele é carregado, eu guardo o valor em um outro lugar do meu sistema e eu posso resgatar tranquilamente. Agora, se eu estivesse trabalhando com propriedades e métodos normais, então na hora que o meu sistema ele é carregado, eu guardo o valor. Em uma outra parte do meu sistema, em um outro lugar, eu instancio novamente e tento resgatar esse valor. Nesse ato de instanciar novamente a classe container, o que vai acontecer? Como esse bindings ele faz parte do contexto do objeto, ele vai ser resetado para um array vazio. Veja que agora, olha só o erro. Não existe o name. Então o sistema foi carregado, eu posso resgatar aqui sem problema nenhum. Em uma outra parte do meu sistema, eu instancio novamente. Como agora isso faz parte do contexto do objeto, na hora que eu instancio novamente, o valor dele volta para um array vazio. Mas agora, olha só que interessante. Se eu colocar somente esse como estático, se eu colocar static e continuar trabalhando com a instância desse jeito, olha o que vai acontecer. Eu venho nesse set e coloco self O único que é estático é essa propriedade, que faz parte agora do contexto da classe. Na hora que eu instancio novamente aqui, por esse estar no contexto da classe, o valor dele não vai ser alterado por eu instanciar a classe. Veja que agora ele vai continuar funcionando. Mas é claro que você vai colocar isso aqui como estático. Vai ficar muito mais fácil na hora de resgatar em um outro lugar. Você vem e coloca aqui static do jeito que estava. Fica muito melhor, né? Fala aí. Fica muito melhor, muito mais amigável de trabalhar. E na próxima aula eu vou mostrar como que trabalha com constantes.